Olá, meus irmãos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e que a paz do Senhor Jesus possa estar presente na vida e no coração de cada um de vocês e que as bênçãos do Senhor possam ser derramadas sobre a sua vida e também sobre a vida de cada um de seus familiares, em nome do Senhor Jesus Cristo. Olha, meus irmãos, o apóstolo Reginaldo Rolim, no último dia 9 de setembro, ele entrou em uma live em seu canal para avisar que a partir de hoje, dia 11 de setembro, até os próximos 3 meses que virão, uma nuvem escura, uma grande nuvem escura, se aproximará de nosso país. E sabemos que, devido aos últimos acontecimentos que têm ocorrido sobre a nossa nação, isso está cada vez mais perto. E ele ainda afirma que devemos orar constantemente pela vida do presidente Bolsonaro. Meus irmãos, eu te peço que vocês prestem muita atenção no que o servo de Deus diz e logo após assistir a este vídeo, eu te peço que você deixe a sua opinião aqui na região dos comentários, tudo bem? E além disso, claro, eu também te peço que você deixe o seu like aqui neste vídeo, pois só assim o YouTube poderá estar compartilhando este fortíssimo conteúdo com outras pessoas. E além disso, você também pode fazer a sua parte compartilhando este conteúdo com os seus contatos, tudo bem? E além disso, não se esqueça de se inscrever aqui em nosso canal e ativar o sino das notificações logo ao lado, pois assim, toda vez que sair vídeo novo por aqui, você sempre será a primeira pessoa a ser notificada sobre isso, tudo bem? Agora eu te peço que você preste bastante atenção, pois este recado do servo de Deus é muito importante. Eu vi, mais uma vez, como se as pessoas estivessem indo às eleições e tivessem indo votar nas eleições. Era como se fosse um momento de eleição como 2022. Como 2022, aquele momento de eleição de 2022. Eu vi do mesmo jeito daquilo. Aquele momento de eleição de 2022. E aquele momento de eleição de 2022 era como se fosse 2022. E as pessoas saíam da sua casa normalmente, e as pessoas iam normalmente, e as pessoas participavam da eleição como se fosse uma eleição a presidente, governadores, de 2022. E aí eu via isso, mas o ano era 2025, era como se fosse entre 2025 para os 2 primeiros meses de 2026. Mas não era outubro de 2026, não era outubro de 2026. Era como se fosse os 2 primeiros meses de 2026. Como se fosse do final de outubro de 2025 para os 2 últimos primeiros meses de 2026, ou os 3 primeiros meses de 2026. Vamos dizer que os 3 primeiros meses de 2026. E eu olhava e dizia, Deus, mas a eleição de 2026 não é para ser não é para ser em 2026 em outubro, como de praxe todos os anos, as eleições presidencial, governador, prefeitos ou governador e presidentes.
deputados estaduais e deputados federais? E o Senhor disse: sim. Mas a ti não cabe entrar em detalhes, somente contar. E eu quero contar nesse detalhe. A eleição era como se fosse a eleição de 2022, como se fosse. E as pessoas saíram de suas casas para votar. Só que era o final de outubro de 2025 para os 3 últimos meses de 2026. Os 3 últimos meses de 2026. Eu botava a mão na cabeça e dizia: que loucura é essa, Senhor? Aí o Senhor disse: mais uma vez eu vou te dizer, a ti não cabe a você questionar, somente falar. Depois que um soldado entra no campo de guerra, ele não pode mais receber tantas instruções dos seus comandados, ele tem que agir, senão ele é abatido. E eu entendi e tive que continuar a visão, e continuando a visão, eu fiquei continuando olhando aquilo, sem entender, mas não ousava mais perguntar. E o Senhor me mostrava Ezequiel 37, versículo 7. Ezequiel 37, versículo 7, que diz: e profetizei como me deu ordem, Ezequiel. E depois que eu profetizei como o Senhor me deu ordem, eu vi um grande reboliço. Um grande reboliço no meio daquele vale. Então começou a juntar ossos com ossos. E eu entendi a missão. Profetiza nesta live hoje. E conta a visão que eu te dei. E a visão que Deus me deu era essa. Uma multidão de pessoas, e tinha alegria nos olhos dessas pessoas e no sorriso dessa pessoa. Das pessoas, muita alegria nos olhos e no sorriso dessas pessoas. E essas pessoas se dirigiam. Aos seus lugares de votação. E era mais ou menos como o final de outubro de 2025, aos 3 primeiros meses de 2026. A hora agora são 10 minutos para as 15 horas do dia 9 de setembro de 2025. 9 de setembro de 2025, um horário 10 minutos para as 15 horas. E Deus disse: você vai passar. E eu senti uma alegria, uma presença tão grande, porque eu senti que Deus estava verdadeiramente falando comigo. Sentindo que Deus verdadeiramente estava falando comigo, eu disse: não, agora eu vou continuar. E o Senhor dizia: agora passe a fase e olhe os detalhes que eu darei. Era como se fosse uma nuvem gigante, de 100 metros de largura por 100 de altura, e ela passava com a mão toda poderosa de Deus. E aparecia então outro cenário. O outro cenário aparecia 3 meses. 3 meses aparecia o outro cenário. 3 meses, hoje é 9. Quarta, 10. Quinta, 11. E esse cenário que aparecia do dia 11, o Senhor dizia: a partir de agora, dia 11 de setembro de 2025, aparece outro cenário, a partir do dia 11 de setembro de 2025. Outro cenário. Veja o cenário, Reginaldo. Eu vi o cenário. Eu vi o cenário perfeitamente. O cenário era o número 3, que representava 3 meses. 3 meses a partir do dia 11 de setembro de 2025. 3 meses a partir do dia 11 de setembro de 2025. E aparecia no meio desse cenário o nome Cautela. E o nome Cautela que aparecia, o Senhor dizia: é para a nação brasileira. O nome Cautela é para a nação brasileira. E o número 3 meses a partir do dia 11 de setembro de 2025 é para que a nação brasileira tenha cautela. Aqueles que puderem fazer um pequeno estoque das coisas que é extremamente necessária, seja de remédio ou de alimento, aqueles que puderem, façam por 3 meses. Pois serão 3 meses de batalha.
Serão 3 meses de acontecimentos históricos, Reginaldo, na nação brasileira. 3 meses de batalha, 3 meses de acontecimento histórico na nação brasileira. 3 meses, Reginaldo, 3 meses. E a palavra cautela. São 3 meses. Quando eu tentava perguntar, eu não ousei mais perguntar. Mas quando eu tentava perguntar, eu parava. E o que eu ia perguntar lá que eu não perguntei, era isso. E quem não pode? Mas eu não ousei perguntar. Não é que vá faltar, mas é cautela. Você entende isso? Cautela. Porque são 3 meses de batalha, que se iniciará do dia 11 de setembro de 2025. O final de outubro de 2025 é um grande deslumbre. É como se fosse um filme que eu já vivi. Vocês não, mas eu já vivi. O que eu consigo deslumbrar porque já vivi, porque Deus mostrou, vocês irão ver no final de outubro de 2025. Eu espero estar desenhando aqui. Eu nunca disse que via, através dos sonhos que eu tive, centenas dele, das visões e revelações por parte de Deus, eu nunca disse que via as eleições de 2026. Quando se fala eleição de 2026, em outubro de 2026, ela normalmente, tranquilamente, eu não via. Eu, como profeta, alguém me chama como vidente, o profeta e o vidente lá de Luiz Samuel, no Antigo Testamento, é o mesmo profeta de hoje, a ordem do produto não vai alterar o resultado, tá certo? O vidente ou o profeta é o que eu estou vendo, é a minha visão. E eu sou fiel demais à minha visão. Fiel demais. Não, nem pergunta a A, nem a B, nem a C se eles crerem. Porque quem deve crer sou eu. Eu sou fiel. Vivam para poder ver os acontecimentos. Vivam para poder ver os acontecimentos. Deus vai abolir na América Latina, até essa data e muito. A América Latina será abolida. Já está sendo abolida em muitas coisas. Já está acontecendo. Mas é algo crucial. Está dito essa parte para o território nacional brasileiro. E num mesmo inteirinho, a mão passava novamente. Passava naquela nuvem, que era como uma tela nuvem grande, já de 100 por 100, passava e abria a terceira fase. A terceira fase, o Senhor disse, é clamor. Clamou por Jair Messias Bolsonaro, saúde. Clamou por Michele Bolsonaro, saúde. E clamou para o filho que é vereador, não sei se é Carlos Bolsonaro. Se é Carlos Bolsonaro, vereador do Rio de Janeiro. Clamou por eles e pela saúde deles. Bolsonaro, Michele Bolsonaro e Carlos Bolsonaro, se eu não me salvo a memória, que é o vereador do Rio de Janeiro. E eu vi o dedo de Deus passando em cima do presidente Jair Messias Bolsonaro e o inimigo querendo colocar uma gastrite aguda, nervosa, gastrite poderosa. E Deus dizia, diga isso que você vê. E por eles um grande clamor. E o restante está em minhas mãos, operando eu. Ninguém impedirá. Ninguém impedirá. Operando eu, ninguém impedirá. Eu espero estar bem deixando claro tudo o que eu estou dizendo aqui. Agora, o Senhor me lembrou sobre as 2 vezes que eu falava sobre Jair Messias Bolsonaro. A primeira foi dia 29/4. Dia 29/4 de 2024. 29/4 de 2024. Eu quero passar para você isso aí. Eu quero que você assista dentro de 1 minuto, mais ou menos. Eu vou narrar com vocês aqui, vou ouvir e vou narrar com vocês. Dia 29/4 de 2024. A primeira vez que Deus me mostrou sobre a saúde do presidente Jair Messias Bolsonaro. Quando eu perguntava a Deus, por que tu me mostrou? Se você lembra? Lembro. Eu vou continuar mostrando tudo. Antes do acontecimento, segundo o livro que você mesmo cita há 3 anos de sua live, Amós 3:7. Certamente o Senhor não fará coisa alguma
sem antes revelar os seus segredos, os seus servos profetas. Vamos ver o vídeo aí. Mas uma enfermidade queria parar esse homem. Uma enfermidade queria parar esse homem. Por isso que todos vocês têm que fazer um clamor. Para que ele não fosse às ruas, para que ele não... Eu estou falando aqui pelo Espírito Santo de Deus. Uma enfermidade queria parar esse homem, colocar ele no leito de um hospital, para que ele não fosse mais para as ruas, através de um trabalho de magia negra poderosa. Através de um trabalho de magia negra poderosa. Eu sou Medeia, sério, você. O que eu estou falando aqui, eu estou falando pela boca de Deus sobre a terra. Exercendo o meu chamado profético. Eu posso? Por isso que todos têm que levantar um clamor por ele. Porque eu vi a mão de Deus. Porque o inimigo fez um trabalho de magia negra poderosíssimo para colocar Jair Messias Bolsonaro no leito, para que por um determinado tempo ele não conseguisse sair às ruas. Mas a mão do Todo-Poderoso está com a mão na enfermidade. Está dizendo, sai daí, que quem manda no rim sou eu. Quem manda no estômago sou eu. E quem manda no aparelho intestinal sou eu. Eita, Jesus, eu estou ficando quente aqui, Jesus. Meu Deus, o que é isso? Tá pegando, Jesus, tá pegando, faz isso comigo não, Jesus. Achei o hospital na madrugada lá em Brasília, mas tinha que vir pra cá. E agora pintou um caso de vitela. Mas aí você está se sentindo bem? Como é que é? Vai pro doutor, gente, tá melhor do que Chegamos agora, presidente. O paciente está bem, está legal. O ex-presidente da República. Portanto, após uma infecção de pele e toda a internação, tá aí a notícia. Jair Bolsonaro deixou o hospital após ter ficado 11 dias. Olha só, vocês observam aí que no dia 29/4 de 2024, alguns dias antes, Deus me deu uma revelação sobre a saúde do Bolsonaro. Até o presente momento, olha só as fotos, olha só os vídeos, até o presente momento não tinha nada nele. 5 dias depois, mais ou menos, 6, 7 dias depois, apareceu e ele se hospitalizou. E ele passou 11 dias. Os detalhes dessa live foi tremendo. Eu vi isso aí que está agora, ele deitado no leito, e eu detalhei esses detalhes, né? E disse que o inimigo queria pará-lo por 10 a 13 dias, mais ou menos, para que ele não saísse mais às ruas. Eu me lembro muito bem disso. E aí foi justamente os 11 dias, mais ou menos, que ele passou hospitalizado. E eu perguntava a Deus, por que, Deus? Por que o Senhor me mostrou isso dele? E 6, 7 dias depois, ele se hospitaliza. Então eu me lembro muito bem dos detalhes, porque quando Deus mostra, não tem nem perigo de esquecer, porque a pessoa do Espírito Santo de Deus, ela nos lembra, ela nos traz à existência o sobrenatural. Coisas que nós não temos possibilidade de lembrar, ele nos lembra. E aí, no dia 7, a outra live que eu vou passar agora, é no dia 7 do 4 também, um ano depois. Olha só a coincidência, se vocês acreditam em coincidência. Uma foi dia 29/4 de 2024. 29/4 de 2024. A primeira vez que Deus me revela. A segunda vez que Deus me revela, um ano depois. Meu Deus do céu, que coisa é essa? Um ano depois sendo, que é no dia 7/4 de 2025. Um ano depois. 7/4 de 2025. Vamos ver essa live aí. Vamos ver essa live. E você vai acompanhar aí um pouquinho do corte, tá bom? Você vai acompanhar um pouquinho do corte. Vamos ver, fica atento e escute bem, em nome de Jesus. De oração multiplicada nesses últimos 12 a 14 dias. Por Jair Messias Bolsonaro e por sua saúde. Por Jair Messias Bolsonaro e sua saúde. Porque eu vi um anjo acompanhando ele. Mas quando aquela visão vinha, Deus dizia assim, peça à nação brasileira que clame, pois esse anjo está acompanhando ele. E era tipo um corredor, como fosse um corredor de hospital. Tipo um corredor como se fosse um corredor de hospital. E é necessário que a gente ore nesses 12, 14 dias no máximo, a partir do dia 7, hoje 7/4 de 2025.
Eu tenho certeza plena e absoluta, e quando eu falo não tenho nenhuma, pois eu não supondo, eu estou afirmando. Eu não estou supondo, eu estou afirmando. E quando eu começo a ver as coisas e ler as coisas no computador aqui, que aparece escrito na tela, aí eu sinto essa presença ali, fala língua estranha. Isso é o poder de Deus, que coisa linda. Leve eu vou, né, Pai? Sui eu vou, minha paz. Oh, Senhor Deus. Eu vi neste sonho, igual o sonho que eu tive no dia 29/4, se não me salva a memória, de 2024. E depois de 6 dias aconteceu aquilo. Mas nós não queremos que isso aconteça. E nós vamos triplicar a oração. Mas o Senhor manda dizer: todas as coisas colaboram e participam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o meu propósito. Ave Maria. Eu acredito nisso, Carmida. Que todas as coisas colaboram e participam para o bem daqueles que amam a Deus. Estou vendo de novo. Que o Senhor coloque as mãos em total em todo o aparelho digestivo, rins, pulmão, e todo o aparelho digestivo de Bolsonaro e nas suas pernas, para que ele não pare. Mas o Senhor tem os seus propósitos. Mas nós iremos orar. Triplicado entre 12 a 14 dias a partir de hoje, dia 7/4 de 2025. Sabe, gente? Olha para mim. Os meus tios falaram de muitas coisas há mais de 40 anos, 35, 40 anos atrás. E eu não pensei que fosse viver essa geração, a minha, esses fatos e acontecimentos que estão vindo aí. Mas vamos preparar o hino da vitória. Vamos preparar um culto de ação de graça. Vamos preparar um culto de ação de graça ao nosso Senhor e Salvador Jesus. Vamos preparar este culto de ação de graça. Porque haverá culto de ação de graça. E haverá motivos de ter culto de ação de graça ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E Ele é Deus. Gente, eu estou vendo algo aqui. Mas eu vou pedir confirmação a Deus. Olha só. Esses dias, do dia 12 para o dia 12 e o dia 14, ele é completamente decisivo. Isso não é brincadeira, gente. Se a gente sabe orar, vamos orar. É completamente decisivo ao decidir. Completamente decisivo. Vamos orar pela saúde do presidente. Vamos orar pela saúde dele. Vamos triplicar a oração, porque a hora do impacto ele é grande e é gigante. E esse pacote que vem decisivo, não só de falatório, vem dos Estados Unidos para o território nacional brasileiro. Agora não vem só com conversinha, porque Deus diz, e dizia no sonho para mim, claramente, diga, Reginaldo, para eles, que o tempo da conversa passou. Agora eles vão ver o tempo da realidade. E os fatos e acontecimentos acontecendo de fato. E isso vai acontecer. Vocês, e eu sonhei. E eu via que era impossível as coisas acontecerem. E o Senhor dizia assim para mim nesse sonho. Esse sonho foi no dia 5, se não salvo a memória. Foi no dia 5. No dia 5/4 de 2025. 5/4 de 2025. Na outra live, eu ia até falar que era no dia 5. Mas aí eu me emocionei e acabei aqui não falando. Mas esse sonho vocês irão poder contemplar. E Deus dizia assim, olha, uma pessoa gravou alguém, uma autoridade. E essa pessoa vai mostrar a gravação. E essa gravação, estou falando de agora, do presente, ela é completamente destruidora. É uma prova que vai surgir agora, é completamente destruidora, e essa pessoa gravou alguém. E essa pessoa vai mostrar essa gravação e essas provas. E isso vai sair agora, já. Então, isso foi a parte do sonho. A segunda parte, o Senhor disse, pergunta para a nação brasileira o que eles gostariam que acontecesse. Que não havia possibilidade de acontecer. Não havia possibilidade de acontecer. Pergunta para eles o que eles gostariam e que não houvesse possibilidade, para que eu, através de você, possa ministrar que isso vai acontecer. E aí toda a nação vai ver que não havia especulações, que não havia gravações, que não havia cortes, que não havia profecia, que não havia nada. Mas houve alguém que acreditou no sonho e profetizou. E os que mais as pessoas querem, né, aqui, os que mais as pessoas querem, hoje, é anistia. Anistia. O que mais as pessoas querem, em primeiro lugar, é anistia. Porque aqueles que estão presos, eles não podem esperar mais. Eles estão detidos, sofrendo na cadeia. Sem nunca ter passado na porta de uma delegacia. Isso não dá para esperar. É igual a fome. Uma mãe que deixou seus filhos em casa. Nunca fez qualquer delito, quer que seja. Nunca passou na porta de uma delegacia. Um homem. E essas pessoas estão com pressa. E se não houver a intervenção divina, porque é o que mais as pessoas queriam aqui, era anistia e justiça. Anistia e justiça. Que a justiça voltasse novamente a ser justiça, segundo todas as pessoas que me assistem. A votação que foi dita, anistia e justiça. E a palavra de Deus diz o seguinte: bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça, pois eles serão saciados. Mateus capítulo 5, verso número 6. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois eles serão saciados. Autoridade do nome de Jesus Cristo de Nazaré. O nome de Jesus Cristo de Nazaré, onde a palavra de Deus diz
que toda lei, todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que só o Senhor é Deus. Então eu profetizo isso, que vocês irão ver a anistia aprovada e a justiça feita. A justiça feita e a anistia aprovada. Que vem um fato que vai contribuir. E eu estou vendo, gente, eu estou vendo aqui, olha que coisa linda, Jesus. Eu te amo, Jesus. Eu estou vendo aqui uma gravação, tipo um celular, um áudio. Eu estou vendo essa gravação. Eu estou vendo na tela do computador, do mesmo jeito que eu vi no sonho. E o Senhor disse, fixa, aí, bate bem, que alguém, uma autoridade, gravou outra autoridade. Mas gravou bem gravado e vai soltar essas gravações. E vai soltar essas gravações. Vai ser uma prova que ela vai contar para outras autoridades. Essa autoridade vai contar uma prova para outras autoridades. Em meio termo, pedindo também proteção. Se ficasse do lado dessas outras autoridades, queriam isso, eu quero proteção. E divulgavam um áudio que contribuiria milhões por cento para a anistia. É um algo que pode surgir a qualquer momento. Foi um sonho que eu disse, que eu tenho, e eu estou contando esse sonho. E nós ministramos pela autoridade, no nome de Jesus, que a anistia irá sair. A anistia irá sair. Agora, Deus está com pressa. Deus está com pressa para que a anistia possa ser voltada. Deus, nós queremos profetizar. Nós queremos profetizar que nesses últimos 32 dias, no máximo, a anistia será votada e aprovada. E aprovada. A anistia será votada e aprovada. E depois que a anistia votada e aprovada, vem o peso da justiça. E Deus, então, fará justiça. Eu estou profetizando, em nome de Jesus Cristo. Deus é um Deus poderoso. Eu estou vendo aqui novamente escrito na tela. A hora das palavras passaram, agora chegou a hora da ação. A hora das palavras passaram, agora chegou a hora da ação. Eu estou vendo aqui, ó, está escrito na tela. Como eu também vi aqui neste canto aqui, ó. Neste canto aqui, ó. Eu estou vendo debaixo do sangue do Cordeiro um áudio. Uma autoridade gravou outra autoridade. E esse áudio é bombástico e muito importante para a libertação do território nacional brasileiro. A força dos adversários estão destronadas, ficaram completamente débeis. Eu estou vendo escrito, meu Deus, que coisa linda. Eu estou vendo escrito, meu Deus, está lindo. Ô Jesus, olha só que coisa linda. A força dos adversários serão destronadas e eles ficaram completamente débeis, sem entender, sem saber e sem ação nenhuma. E quando foram tentar se ajuntar para tomar uma ação, olha aqui, fazer uma ação, já estará aniquilado completamente o seu poder. A data de hoje é dia 7/4/2025, o horário 21h45. É lindo eu ver escrito, gente. Desde o começo dessa live eu estou contando sonho. Deixa o teu likezinho, a tua curtida. A tua curtida é muito importante. A tua curtida é muito importante. Deixa o teu like e a tua curtida. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui, que coisa linda. Jesus, que coisa linda, Pai. Meu Deus. Toma conta. Decai, eu vou, eu vou, isso e cá. Dei, eu vou, debai, decoube, dei, eu vou, isso e cá. Dei, eu vou, eu subi, Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é maravilhoso, Deus é fiel. Olha, quando eu vi agora, quando eu assisto essa retrospectiva aqui, que é dia 7/4/2025, né? 7/4/2025. Meu Deus, olha só, 7/4/2025. Quando eu vejo isso aqui, eu paro e vejo que, na parte, alguém gravou alguém, meu Deus. Tem prova completamente destruidora. Foi dia 7/4/2025. Contra a prova não existe argumento. Olha só, estou sentindo a presença. Contra a prova não existe argumento. O que é que vão dizer disso aqui? O cara gravou isso aqui no dia 7/4/2025. Esse rapaz aqui, cidadão que está aqui no vídeo, chamado Reginaldo Rolim, lá, que você viu agora aí, foi no dia 7/4/2025, gente. Pelo amor de Deus. Só não entra se não entrar mesmo. Alguém gravou alguém, tem provas contra alguém e são prova destruidora. Olha o detalhe. E alguém vai pedir proteção a outros países, asilo político a outros países, proteção a outros países. 7/4/2025. Pelo amor de Deus, Brasil. Que é isso? Você está vendo a grandeza do que Deus mostrou para toda a nação brasileira? 7/4/2025. Aí o que acontece? Tagliaferro apresenta provas, que essas provas que Tagliaferro acessou, ex-assessor lá, né, daquele programa lá do ministro, as provas que ele apresenta é destruidora. São provas que está bulindo lá na Itália, onde ele está, né, está lá, pediu lá asilo na Itália, nos Estados Unidos. Buliu. O próprio Donald Trump, eu vi uma reportagem que ele recebeu toda a denúncia desse Tagliaferro.
E quando Deus mostra dia 7/4, gente. Estão com quantos meses aí, assessores? Do 7/4 de 2025 para hoje. Nós estamos em 9. Do 4 para... Então, 5 meses. 5 meses. 5 meses não é brincadeira não, gente. 5 meses, nós estamos com 5 meses. 5 meses, não é brincadeira. 5 meses depois, aí vem o Tagliaferro. E apresenta coisas destruidoras. Gravação, telefone. Ele apresentou com outro juiz auxiliar. O que é que vocês... Escrevam aí. Deixa o comentário de vocês. É coincidência isso aqui ou eu assisti na Rede Globo? A Rede Globo tem poder de passar o que vai acontecer 5 meses depois, 5 meses antes. Ou qualquer emissora de televisão do mundo tem poder de mostrar 5 meses antes o que vai acontecer 5 meses depois. Contra a prova não existe argumento. Ontem uma pessoa chegou para mim e disse que eu tinha uma vidência sobrenatural. Eu já falei que alguns historiadores já me procuraram. Lá em Belo Horizonte foram 5 historiadores. Alguns deles eram médicos e eles estavam assistindo o culto lá em Belo Horizonte. Eu me lembro, se eles estiverem aí, eles são médicos, alguns médicos, e são espíritas. Eles são espíritas. Mas me procuraram outras pessoas. Que se interessam por isso. Se interessa para se interessar por alguma coisa, sabe, cientificamente humana impossível, não é obrigado só ser evangélico, não. Às vezes o evangélico não se interessa. Os irmãos de José não se interessaram por José. E lançaram ele na cisterna, quando ele contou o sonho. Mas quando foi feito, sabe, que trouxeram todos. Olha, aí é Daniel, sabe? Trouxeram todos os magos videntes, astrólogos, adivinhadores, para adivinhar o sonho. E nenhum deles foram capazes de adivinhar. Mas tinha um homem no reino, chamado Daniel, que adivinhava esses sonhos. Então você talvez não seja procurado por pessoas que você talvez seja da sua mesma crença e religião. Mas eu fui procurado por esses médicos espíritas lá em Belo Horizonte. Eles só somos espíritos, somos historiadores. E nós estamos olhando a vidência grandiosas que o Senhor tem. Eu disse para eles, fico muito feliz que vocês estejam aqui. Estejam me prestigiando, assistindo o meu culto. Muito obrigado. E qual foi, assim, a opinião, a ideia que vocês chegaram? Aí eles disseram, você tem uma vidência extraordinária. Então eu assistindo isso aí agora, doutores historiadores espíritas, eu assistindo isso aí agora, eu acredito no Senhor. Estou acreditando. Eu acreditava naquele tempo que eu já sei quem eu sou em Cristo. Eu já sei quem eu sou em Cristo. Mas aí eu acredito que eu tenho esse negócio aí mesmo que vocês estão dizendo. Eu tenho esse negócio que vocês estão dizendo, porque é incrível. A minha mãe era espírita, meu pai também, minha mãe dizia a mesma coisa que vocês disseram. Meu filho, você é um... Ela dizia que ela era espírita, né? Ela dizia, você é um médium indo e voltando. Aí eu olhava para ela e dizia assim, mãe, eu sou profeta, mãe. Eu sou profeta, lavado e remido no sangue do Cordeiro. Sou profeta. Mas a ordem do produto não vai alterar o resultado. São pessoas que têm um dom. Eu amo quando eu encontro alguém que tenha dom de Deus. Eu amo. Pode ser quem for. Quando eu sinto que alguém tem um dom, eu digo, nossa, que dom. Pode ser um apresentador de uma praça, que a gente fica em pé, eles desenhem a nossa efígie. Desenha perfeito. Eu digo, que dom que Deus lhe deu. Porque foi Deus que deu. Que Satanás, o diabo, não tem poder de dar nada para ninguém, não. A palavra de Deus diz que ele veio para roubar, para matar e para destruir. Mas o Senhor veio para dar vida e vida com abundância. Fica bem claro disso. O diabo veio para matar, para roubar e destruir. Mas o Senhor veio para dar vida e vida com abundância. Fique bem claro nisso. E eu fico impressionado. 5 meses antes de Tagliaferro anunciar, veja só, eu deveria passar de novo. Quantos minutos são? 8. Eu deveria passar de novo, antes de ir embora. Para vocês verem o corte aí. Sabe, do que foi dito
nessa parte do tabernáculo. Eu vi um telefonema, eu vi alguém gravando alguém. E ele gravou o juiz auxiliar. Ele gravou. E eu vi provas destruidoras prova. E vi essa pessoa que vai trazer essas provas destruidoras pedindo asilo político em outros países. E o que foi que aconteceu com esse Tagliaferro? Me digam, pelo amor de Deus, o que aconteceu com ele? Isso aqui foi 5 meses antes. Eu assisti um filme que iria acontecer 5 meses depois, acontecendo 5 meses antes para mim. Eu vi, olha só, eu estou sentindo tenta filmar aqui, meu Deus, olha isso aqui, Jesus, olha isso aqui, ó. Olha como os poros, olha isso aqui, que coisa linda, eu estou sentindo a presença de Deus, olha aí, que coisa linda, meu Deus, eu estou sentindo a presença de Deus, eu estou sentindo a presença de Deus. Que coisa linda, Jesus. Eu estou sentindo a presença de Deus. Olha. E do mesmo jeito que eu assisti o final dessa história aqui. E o final dessa história que está acontecendo no Brasil tem vitória. O final dessa história, se alguém acredita num profeta e vidente, eu boto para 2 coisas. Quem acredita em vidência e profeta é a mesma coisa, a hora do produto não altera o resultado. Tá? O livro de Samuel diz isso. Então, quem acredita no vidente profeta, olha, o cara acertou a primeira, acertou a segunda, acertou a terceira aqui das provas, acertou algumas coisas. E aí, vamos ver será que ele não vai acertar essa outra aí, que ele está dizendo que vai acabar tudo bem em território nacional brasileiro? Que ele já assistiu o filme. Então, Deus me dá a oportunidade de assistir o filme antecipadamente. Eu já assisti tudo. O que vai acontecer até o último dia de outubro de 2025. Será que eu não assisti o restante através dessa visão que eu acabei de passar para vocês? Que até os últimos 3 meses de 2026, começando do final de outubro de 2025, indo até os 3 meses de 2026? Será? Meu Deus, eu fico pensando, será que vai ter eleição antecipada, Senhor? Será que as eleições vai ser antecipada por algum motivo grande e extraordinário? Será, meu Deus, que a eleição vai ser? Será? Eu fico pensando na minha loucura. Eu fico pensando. Será, meu Deus, que na minha loucura que eu estou vendo aqui nessas visões de Deus, que essas eleições poderão ser antecipadas com motivo grande, gigante, extraordinário? Menino, eu vou até dizer a hora. São 15 horas e 22 minutos. 15 horas e 22 minutos. O dia 9 de setembro de 2025. Fique para a história essa live. 9 de setembro de 2025. Para os historiadores. Guardem, armazenem e façam um trabalho. Vocês merecem. Vocês estão fazendo. Assim como os outros canais evangélicos também estão fazendo. Verbo de Deus, né? Profecia Forte, meu amigo aí, que sempre grava as palavras. Profecia Forte, canal no alvo, meu amigo Anderson Luiz, um beijão, um abraço. Você não me ama não, hein, Anderson, mas eu te amo. Já disse que eu te amo hoje, Anderson. Então, são tantas pessoas, né? Meu amigo Ítalo, é Ítalo o nome dele. O Ítalo, ele é perfeito, eu gosto dele. Oro por ele, parece que ele tem um problemazinho, numa taquicardia no coração. Eu já pedi até para os irmãos orar por ele. O meu amigo Ítalo. Então são tantos, sabe? São cristãos de opinião. É tanto, gente. Mas é tanto mesmo. Que eu só tenho que dizer assim, obrigado, gente. Guarde essa live aí, resiste ela, estude ela, que essa aqui vai valer livros para estudo, para quem quer buscar algum tipo de evidência ou dom de Deus. Amanhã. Tenha certeza, eu não tenho nem dúvida.